Ela foi a primeira mulher negra a se tornar repórter. Foi a primeira repórter a fazer um link ao vivo na TV. Ficou muito conhecida por fazer várias entrevistas com famosos. Ela foi a primeira jornalista brasileira convidada pela NASA para experimentar a gravidade zero fora da órbita da Terra no ano de 2007 e foi considerada uma inspiração para mais de uma geração de mulheres negras. Venha comigo conhecer quem era Glória Maria. Olá, seja bem-vindo ao canal Que História é Essa? Eu me chamo Daniel Firino e venha comigo conhecer quem era Glória Maria. Faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023, Glória Maria, a mulher que ficou conhecida por trabalhar muitos anos no Fantástico e por entrevistar vários famosos por todo o mundo. Mas antes de continuarmos, gostaria de lembrar que se você quiser ficar recebendo vídeos como esse, que fala sobre história, então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Glória Maria Mata da Silva nasceu no dia 15 de agosto de 1949, no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Glória Maria nunca revelou a sua idade ao público. Estudou em colégios públicos, onde aprendeu inglês, francês e latim, enquanto cursava o jornalismo na PUC-Rio. Chegou a conciliar os estudos com o emprego de telefonista na Embratel. Ela tinha cerca de 16 para 17 anos quando começou a trabalhar como estagiária no programa do Chacrinha, da TV Globo, ainda nos anos de 1960. Nos anos de 1970, ela foi efetivada no departamento de jornalismo da Rede Globo como rádio escuta. A sua primeira reportagem foi sobre o desabamento do elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro, em 20 de novembro de 1971. Algum tempo depois se tornou âncora da emissora, apresentando vários programas jornalísticos como o RJTV, Jornal Hoje e o Fantástico, que apresentou de 1998 a 2007, quando pediu uma licença de 2 anos. Tornou-se conhecida pelas reportagens especiais e viagens que fez em lugares exóticos, como o deserto do Saara e a Palestina. Glória Maria viajou para mais de 100 países, chegando a ter 15 passaportes. Em suas reportagens, protagonizou momentos históricos como a Guerra das Malvinas em 1982, a invasão da Embaixada Brasileira do Peru por um grupo terrorista em 1996, os Jogos Olímpicos de Atlanta também em 1996 e a Copa do Mundo em 1998 na França. Ela entrevistou grandes estrelas como Michael Jackson, onde acompanhou as gravações do clipe em 1996, no Morro da Dona Marta, no Rio de Janeiro. Ela também entrevistou outras celebridades como Madonna, Harrison Ford, Leonardo DiCaprio e Mick Jagger. Glória também cobriu a posse do presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos e entrevistou João Figueiredo, o último presidente da ditadura brasileira, a quem tinha como desafeto. Onde chegava, o ex-presidente dizia para o segurança: "Não deixa aquela neguinha chegar perto de mim." E isso ela relembrou ao Memória Globo. Em janeiro de 2010, reuniu-se com diretores do jornalismo da Globo, sendo então decidido que ela seria repórter do especial programa Globo Repórter, algumas vezes como co-apresentadora ao lado de Sérgio Chapelin e posteriormente Sandra Anneberg. Em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura em março de 2022, disse que sonhava em conhecer Marte para uma reportagem de despedida de sua carreira. Sobre o seu trabalho, ela disse o seguinte: "Eu sou uma pessoa movida pela curiosidade e pelo susto. Se eu parar para pensar racionalmente, não faço nada. Tenho que perder a racionalidade para ir, deixar a curiosidade e o medo me levarem, que aí eu faço qualquer coisa." Ao longo de 5 décadas de carreira, Glória Maria foi pioneira por diversas vezes. Ela foi a primeira mulher negra a tornar-se jornalista, a primeira jornalista a aparecer em TV, pois na época os jornalistas não apareciam, a primeira a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional, quando em 1977 mostrava o movimento de saída de carros de um final de semana da capital fluminense. Em relato à Memória Globo, ela relembrava que a iluminação para fazer o link ao vivo queimou, faltando 1 minuto para a entrada ao vivo. E ela disse o seguinte: "Eu estava dura, rígida, porque não podia errar.
Era a primeira entrada ao vivo, faltava 5, 10 minutos. Era o técnico que ficava com o fone para me dar o vai. Quando a lâmpada queimou, faltava 1 minuto para a entrada ao vivo. O jeito foi acender a luz da veraneio, contou a jornalista. Ela também foi a primeira jornalista a participar de uma transmissão em HD do Brasil, em uma reportagem pelo Fantástico em 2007. A primeira jornalista a gravar uma reportagem em pleno voo em asa delta e a primeira mulher a cobrir uma guerra. Ela acompanhou a Guerra das Maldivas em 1982. Sobre o início de suas viagens, ela falou em entrevista ao programa Altas Horas o seguinte: eu era muito pobre, não tinha dinheiro para conhecer o mundo. Comecei a viajar pela TV Globo, aí fiz o mundo, o meu espaço. A primeira reportagem que ela teve passaporte carimbado foi aos Estados Unidos para cobrir a posse do presidente Jimmy Carter. Ele foi o primeiro presidente democrata depois de anos de presidentes republicanos. Ele era a favor das minorias, então a Globo fez questão de mandar Glória para mostrar que aqui também tínhamos minorias que se davam bem. Ela também revelou que os 3 lugares mais inesquecíveis foram Irã, Índia e o Brasil. E ela ainda tinha um sonho de ir à Lua. Em entrevista, a Tata Werneck, Lady Night, contou em 2019 que acumulava ao menos 15 passaportes carimbados. Segundo ela, cada um nasceu para uma coisa e ela havia nascido para estar no mundo. Entre os lugares conhecidos pela jornalista estão os países da Escócia, Noruega, Irã, Índia, Nepal, Holanda, Sri Lanka, Dubai e Jamaica. Esse último gerou muita repercussão na internet por ela ter fumado uma erva no cachimbo e depois ter andado de montanha-russa. Em outubro de 2003, relatou à revista Quem ter tido vários relacionamentos amorosos. Disse que namorou por 8 anos o engenheiro austríaco Hans Berhard, o francês Eric Alguin, o empresário português Frederico Fragoso e o sueco Martin Stermark. Na mesma entrevista, afirmou que havia casado em segredo 5 anos antes, em uma cerimônia civil, testemunhada apenas por poucos amigos, e não revelou quem havia sido o noivo. No início dos anos de 1970, ela teve um relacionamento amoroso com José Roberto Marinho, filho de Roberto Marinho, fundador da TV Globo. Em junho de 2009, adotou as meninas Maria e Laura, que conheceu durante visita à organização de auxílio fraterno, no bairro da Caixa d'Água, na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Na época, Glória tinha se afastado da televisão por 2 anos, fazendo viagens por conta própria, com o objetivo de se dedicar a trabalhos voluntários. Ela visitava a organização de auxílio fraterno quando encontrou as meninas, que eram irmãs biológicas, decidindo adotá-las posteriormente. Sobre a adoção, ela chegou a comentar que não sabia explicar o que a levou a querer ser mãe. Ela criava Maria e Laura sozinha, mas disse já ter tudo encaminhado para as duas, caso não pudesse mais cuidar delas. E ainda disse o seguinte: eu nunca quis ser mãe, o trabalho me preenchia, minha vida era perfeita. Elas surgiram por acaso. Eu nunca tinha pensado em ter filhos, até que vi as duas pela primeira vez e tive certeza que elas eram minhas filhas. Isso é uma coisa que não sei explicar, afirmou ela em uma entrevista a Pedro Bial. Em 2019, Glória Maria foi diagnosticada com câncer de pulmão. Ela fez um tratamento bem sucedido com imunossupressores. Algum tempo depois foi descoberto metástase no cérebro e em novembro de 2019, Glória passou por uma cirurgia para retirar o tumor cerebral, que posteriormente se revelou maligno. Meses após a cirurgia, ela declarou em entrevista que prosseguia o tratamento do câncer. Em dezembro de 2022, Glória foi afastada da apresentação do Globo Repórter para cuidar da saúde. Mas no dia 4 de janeiro de 2023, ela foi internada no hospital Copa Star para continuar o tratamento do câncer. Mas o tratamento deixou de fazer efeito e Glória não resistiu, vindo a falecer no dia 2 de fevereiro de 2023, aos 73 anos. E aí, o que você achou do vídeo? Se gostou, deixa o seu like e comentar aqui embaixo. Então, até a próxima e tchau!